uma pena que nós como cristãos, nós não comemoramos a contento essa data. Talvez pelo fato do Natal estar muito mais intimamente ligado com a comercialização, nós comemoramos muito o Natal e pouco a Páscoa, sendo que a Páscoa seria ou deve ser para nós a comemoração principal. Porque se Jesus apenas nascesse, ele seria mais um profeta, mas ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Garantindo assim a nossa vida eterna. Então, realmente nós deveríamos comemorar com muito fervor, com muito afinco a Páscoa. Eu fico muito feliz por essa cantata, por este momento de louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Então, serei breve para compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, porque nós teremos mais louvores e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Possamos estar com os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor tem para cada um. Lembrando que o nosso Deus é soberano, irmãos. E isso não é místico, é uma verdade a partir das Escrituras. Se você está aqui essa noite, porque o Espírito Santo te conduziu até aqui, porque tem uma palavra para você. Amém? Eu creio e essa é uma verdade segundo as Escrituras. Então, abramos a nossa Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Romanos é considerado o Evangelho segundo Paulo, irmãos. É muito bom. Uma palavra abençoadora, é uma carta em que fala realmente aos nossos corações, que trata intimamente da graça de Deus. Então realmente é um evangelho segundo Paulo, assim diz a palavra de Deus. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Pois nós tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido crucificado dentre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no nosso corpo mortal, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, como eu disse, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa, obviamente, não começou no cristianismo, a Páscoa começou com o judaísmo, com a libertação do povo hebreu do Egito, e nós conhecemos bem a história. Mas o que tem a ver esse texto com a Páscoa? O que tem a ver esse texto com a libertação do povo hebreu do Egito e com a nossa libertação em relação ao pecado? Na verdade, o texto é autoexplicativo. Mas vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer, porque a graça de Deus ou a palavra de Deus se renova a cada dia. E o Senhor diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Irmãos, aqui ele está respondendo, ele está continuando um texto. Sabemos que quando Paulo escreveu, ele não dividiu as escrituras ou aquilo que ele escreveu em capítulos e versículos. Isso foi posteriormente para que nós pudéssemos entender melhor, né? Achar melhor aquilo que nós procurávamos na Bíblia. Então aqui ele está continuando um texto que ele fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando ele fala isso, alguém pode perguntar, e ele, muito sábio, ele sempre faz essa pergunta retórica e responde: ué, mas se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós continuamos pecando, para que a graça continue transbordando. E aí então ele responde: que diremos então, continuaremos pecando, para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Irmãos, isso é algo que nós sempre deparamos quando nós
conversamos e entendemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é bíblico. Amém? Nós somos libertos por Cristo de uma vez por todas. Nós fomos libertos por Cristo de uma vez por todas. Nós vamos voltar um pouco ao acontecimento lá no Egito. Sabemos que o povo hebreu era prisioneiro, eram escravizados no Egito. Todos sabem dessa história. Deus então chama Moisés para que tire o povo de lá. O povo clamava por libertação. Moisés então, como representante de Deus, vai até o faraó. E faraó, com o seu coração duro, que o próprio Deus o endurece, porque Deus é soberano, ele nega a libertação do povo e acontece as 9 pragas até vir a 10ª. Na 10ª, Deus instrui a Moisés para que Moisés instrua o povo. Mate um cordeiro perfeito, pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais de cada casa. E o anjo da morte não entrará na casa cujo qual o sangue estará nos umbrais. E assim foi feito. O povo hebreu pegou esse sangue, passou nos umbrais de suas casas, e o anjo da morte então não entrou. Passando-se alguns anos, Jesus diante do Jordão e a multidão sendo batizada por João Batista, escuta do próprio João Batista: eis o cordeiro que tira os pecados do mundo. Eis o cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, a sombra daquilo que haveria de vir aconteceu no Egito. Sempre olhando, sempre flertando com aquilo que Deus faria para o seu povo de uma vez por todas. Que era libertar nós não só do pecado, mas da morte eterna. Amém? Então, esse pecado não pode ter mais poder sobre nós. Irmãos, e aqui ele continua falando então no verso 2: de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados da sua morte? Portanto, verso 4, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que com Cristo foi ressuscitado, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Então é isso que Deus traz para nós. Uma vez que Cristo morreu naquela cruz, nós também morremos, como o próprio texto diz. Nós morremos com Ele. Nós agora nascemos, quando Ele ressuscita, como novas criaturas, e o pecado já não tem poder sobre nós. Ele fala ainda nesse texto que nós éramos escravos do pecado. É sempre bom lembrar que quando ele fala que éramos escravos do pecado, detona ou acaba com a ideia de que tínhamos ou temos um livre-arbítrio. Nós temos escolhas livres, obviamente, mas uma liberdade não libertária, não uma liberdade total, mas uma liberdade restritiva. Uma liberdade em que o pecado que tem domínio, que tem uma carta sobre as nossas vidas. E as nossas ações estão debaixo dessa natureza pecaminosa. Eu já ilustrei talvez aqui uma vez que se você der uma picanha e uma carniça para um urubu, o que ele vai escolher? A carniça, porque faz parte da natureza do urubu. A nossa natureza inclinada ao pecado não escolhe a Deus, a menos que o nosso corpo seja crucificado. E aí sim, quando ressuscitamos com Cristo, em Cristo, como novas criaturas, temos aí sim o livre-arbítrio, porque o pecado já não nos domina. Conta uma história, irmãos, que uma vez o diabo andando com a humanidade dentro de uma gaiola, se deparou com o próprio Cristo. E o Cristo pergunta para o diabo: o que você fará com eles? Eu os matarei, porque eles não servem para nada. Pois bem, eu quero comprá-los. O diabo falou: você não pagaria por eles, porque eles não servem para nada. Pois bem, eu pago por eles. O que você quer? Você quer os Estados Unidos? Você quer a Inglaterra? Foi o que ele falou lá em Isaías 43, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Eu dou o Egito para livrá-lo, eu dou Cuxi, Sebá, eu dou várias coisas no lugar deles. O diabo falou: não, eu não quero. E fala no ouvido de Cristo o que ele queria. E Cristo falou: pois bem, eu pago o preço. E o preço que Jesus pagou por você, meu irmão, por mim, por nós, foi o seu sangue derramado na cruz. Foi a sua vida, toda a sua vida derramado naquela cruz. Mas a história não acaba aí. Ele ressuscitou, amém? E quando Ele ressuscita, nós temos a garantia de vida eterna. Ele nos comprou por um alto preço. Nos comprou por um alto preço e assim, tirando
tirando-nos dos grilhões do pecado. Agora o pecado não pode mais ter poder sobre nós. Não pode. Então, que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde mais ainda? De maneira nenhuma. Essa morte precisa constranger, como foi cantado, precisa nos constranger. Quando Ele olha para nós, isso precisa trazer um constrangimento em que eu não quero mais participar da mesa do diabo. Não quero mais participar do pecado. E agora eu tenho liberdade de falar não para o pecado, pois ele não me domina, não sou mais escravo dele. Amém? Não sou mais escravo do pecado. E continua dizendo, no verso 5, se pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Então não dá para a gente ficar flertando com ele, porque nós sabemos que não somos perfeitos. Havia uma ideia, desde John Wesley, que criou essa ideia, de que o crente pode ser perfeito, pode chegar ainda à perfeição aqui nessa terra. É um ledo engano. Obviamente que depois de John Wesley ele trabalhou melhor essa ideia. Mas era a ideia do perfeccionismo. Podemos ser perfeitos. Mas a Bíblia nos ensina que não. Só que também viver continuamente no erro, no pecado, tem algo errado conosco. Porque se eu não sou mais escravo do pecado, eu não posso dizer sempre sim para quando Ele me chama. Amém? Augusto Nicodemos fez uma ilustração que cabe muito bem nessa parte. Ele disse que uma vez ele foi viajar para a África do Sul. Estando lá, ele foi visitar uma cidade que andou em torno de 5.000 quilômetros para visitar essa cidade. Chegando, depois ele encontrou uns amigos e perguntaram, mas você andou 5.000 quilômetros, deu problema no carro? Ele falou, não, nesses 5.000 quilômetros apenas uma vez eu furei o pneu. Imagine que nesses 5.000 quilômetros, a cada 50 metros quebrasse o carro, furasse um pneu ou quebrasse um carro. Então, se na nossa vida, na nossa estadia aqui, depois de ter encontrado a Cristo, depois de ter sido transformado e sido uma nova criatura, de minuto em minuto, a cada segundo eu pecar, alguma coisa está errado. A minha trajetória tem que ser 5.000 para um pneu furado, e não a cada 50 metros. Pegaram? Não posso estar pecando continuamente. Se eu estou pecando continuamente, eu não sou uma nova criatura, porque o pecado não tem que trazer mais satisfação para mim, pelo contrário, sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou exatamente para isso, para nos dar uma nova vida. Essa nova vida, irmãos, não tem prazer nenhum no pecado. Verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Estou lendo um livro de Owen, que chama A Morte da Morte, na Morte de Cristo. E ele fala justamente isso. A morte não pode pegar novamente Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou. E a ressurreição dele não foi como a de Lázaro. Ele ressuscitou em um corpo glorificado. A morte não o alcançará. Só que o simbolismo dessa morte para nós, ou dessa ressurreição, é que nós agora temos vida, uma abundante vida. Ele não só nos libertou do pecado, como também nos trouxe vida, assim como o povo hebreu. Como o anjo da morte não entrou na casa, eles tiveram vida, permaneceram vivos, e depois foram libertos do Egito. Então Deus não libertou apenas o povo hebreu do Egito, não apenas os libertou, mas também manteve eles vivos. Assim Ele faz conosco. Mas agora a nossa vida é eterna. Amém? Uma vida eterna que podemos desfrutar ao lado dEle. Já estamos indo para o fim. Verso 11. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui ele fala, olha, isso é uma verdade. Vocês entenderam que nós nascemos de novo em Cristo. Amém? A sua morte e a sua ressurreição garante isso para nós, pela sua graça. Só que vocês têm que tomar posse disso. Vocês têm que acreditar nisso e tomar posse dessa verdade. Porque, tempos em tempos, talvez o diabo aponte o dedão no seu nariz e fala, poxa, mas você fez tanto, errou tanto. Você fez tanta coisa errada, pecou tanto. Como assim você acha que é um salvo? Você acha que é merecedor do céu? Na quarta-feira, é muito bom os cultos de quarta-feira lá também, viu? Nas quartas-feiras a gente faz um culto de oração e estudo bíblico. E teve uma pessoa que começou a nos visitar, e ele levantou uma questão que é muito dura, muito difícil para uma pessoa que de repente não tem um contato com as Escrituras e com a graça de Deus possa compreender. Ele falou, olha,
Pastor, eu gostaria de perguntar algo. Uma pessoa que viveu a sua vida toda de forma pecaminosa, sei lá, matava, roubava, e de repente, no leito da sua morte, antes de morrer, poucos minutos depois ele se arrepende e aceita Jesus, ele terá salvação? Eu falei, sim. Aí eu peguei, obviamente, o ladrão do lado direito, que momentos antes de morrer se arrependeu, e Cristo falou o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. E também os trabalhadores da vinha. Quem conhece essa parábola entende muito bem que não é o tempo em que você se converte ou que você é chamado, mas o importante é que você seja chamado. O importante é que você deixe a sua vida pregressa, se arrependa de seus pecados e se entregue ao chamado do Senhor Jesus. Amém? Portanto, não permite que o pecado reine no nosso corpo mortal, levando-o a obedecer os desejos malignos dele. Olha só, irmãos, uma vez que o Cristo nos encontra, o Cristo nos dá uma nova vida, abre os nossos olhos, agora sim nós temos o livre-arbítrio, nós podemos falar não para o pecado, ele já não tem mais domínio sobre nós. Na verdade, lá em Colossenses 1,13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o teu reino de luz, o reino do Filho amado. Então ele nos resgatou do império das trevas, ou seja, nós não somos mais escravos, não somos escravos. Mas ainda o pecado tenta flertar conosco, o pecado tenta nos chamar. Agostinho, não sei se os irmãos conhecem, Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele que, na sua conversão, ele que teve uma vida pregressa também, na sua conversão, ele conta que, uma vez que voltou para Roma, depois de sua conversão, ele voltou para Roma e escutou uma voz o chamando. Ele olhou para trás e reconheceu que era uma das prostitutas que ele tinha relação antes da sua conversão, e ela chamando, Agostinho, Agostinho, e ele correndo, Agostinho, eu conheço você. Aí ele olhou para trás, eu sei quem você é. Ele falou, não, você não sabe, porque eu não sou mais aquele Agostinho, eu não sou mais aquela pessoa. Então, diante do pecado, diante das investidas do diabo, que inclusive tentou ao próprio Cristo, você precisa falar exatamente a mesma coisa. Eu não sou mais aquele que você dominava, eu não sou mais aquele. Hoje eu tenho autonomia para falar não para você, graças ao bom Deus. Amém? Para encerrarmos, verso 13, não ofereçamos os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado, antes ofereçam a Deus, como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. O verso 14, assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Aqui devemos entender o seguinte, a lei, irmãos, nunca foi critério para a salvação. A lei, na verdade, mostra para o homem o seu pecado. O homem pecador, a partir da lei, ele reconhece ou ele conhece o seu pecado, a partir da lei. Mas o povo do Antigo Testamento era também salvo pela graça. Nunca houve salvação por lei. O homem do Antigo Testamento, ele olhavam para o Messias, na fé do Messias que viriam. E nós temos a fé no Messias que veio. Amém? Então a lei nunca foi apta para a salvação, sempre a graça de Deus. Então ele responde, o verso 14, ele responde o primeiro. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Aí no verso 14 ele responde, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Assim como o povo foi pela graça liberto do Egito. Porque imaginemos, irmãos, dentro daquelas casas, cujo qual foi passado o sangue nos umbrais, dentro dessas casas não tinham só pessoas boas, pessoas 100%, pessoas amorosas, não, mas eles tiveram fé no sangue, assim o anjo da morte não entrou naquelas casas. Passaram-se alguns anos, Cristo faz esse convite para nós, para que passemos também o sangue em nosso coração, e não porque nós merecemos, aquela morte não foi por pessoas que mereciam. Na verdade, ele mesmo falou, olha, o médico não vem para os sãos, eu vim para pecadores, pecadores que reconheçam os seus pecados. E esse é o cristianismo. Algumas pessoas nos indagam, olha, vocês se acham melhores do que os outros? Na verdade, nós nos achamos piores. E por nos acharmos piores, nós entendemos que nós não somos aptos para a salvação e carecemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte e nós morremos com ele, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Ele vive e reina.
E essa certeza de que nós viveremos e reinaremos com Ele para todo sempre. Porque merecemos? Não, mas pela graça do nosso Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos.